antes da infância, né? Eu preciso me divertir, aprender e crescer rodeada de amigos. Não me deixe perder a oportunidade de construir laços de amizades. Convivendo com eles, darei aos meus amigos a chance de lidarem comigo. E eu também me conhecerei melhor. Isso será uma lição de vida para eles e para mim. Diversão. Do inglês, fun. Essa palavrinha eu adoro. Afinal, não é isso a infância? É brincando que se aprende e cresce. Que tal me ajudar a descobrir o que pode ser divertido para mim? Futuro. O futuro é agora. O amanhã é resultado do que eu faço hoje. Não quero que as oportunidades passem por mim. Me ajude a alcançar o que eu posso hoje. Agora que você já conhece minhas 6 palavras favoritas, me ajude a colocá-las em prática todos os dias. Topa esse desafio comigo? Então, só para vocês conhecerem, né, quando a gente trabalha com crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, esses 6 pilares, eles são muito importantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar na CIF, que fala ali no comecinho do vídeo, quando a gente vai no médico, quando ele dá um diagnóstico para a gente, ele coloca um número, né, que é o CID-10. Né? A CIF, ela vem para complementar e para humanizar o CID, tá bom? Porque ele não fala só da doença, não fala só da incapacidade. Ele vai falar da funcionalidade, da participação e dos potenciais, tá bom? Então, a gente vai trabalhar numa perspectiva que a gente chama de salutogênica, tá bom? A gente está acostumado a trabalhar com a base patogênica, que a gente olha para a doença, a gente olha para a deficiência, a gente olha para o diagnóstico. Tá bom? Na salutogênese, a gente vai olhar para a saúde, a gente vai olhar para o potencial, né? O que aquela criança tem de potência. E aí, em cima dessa potência que ela tem, é onde a gente vai pensar estratégias, atividades, para ampliar a participação dela e para ela conseguir estar, de fato, ali inserida nesse grupo, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu conversei com as meninas há 2 semanas atrás, e uma das coisas que a gente conversou foi o seguinte: lógico que é importante a gente saber, né, o diagnóstico, porque tem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, se vocês têm uma criança com síndrome de Down, né, eu não posso ficar fazendo essa criança dar uma cambalhota, por exemplo, né, porque tem um risco ali da frouxidão articular que ela tem nas vértebras, né, pode deixar ela com uma sequela e tudo mais. Então, essas coisas são importantes. Mas, mais do que isso, a gente precisa olhar para a criança, né? O que eu vejo naquela criança, né? Até porque não existe receita de bolo, por exemplo. Se a gente falar numa criança autista, a gente pode pegar 5 crianças autistas, cada uma vai ter, elas podem até ter características em comum, mas cada uma vai ter as suas batalhas pessoais ali, né? As suas especificidades, né? Então, não existe receita de bolo. A gente precisa desse olhar ampliado, de olhar para a criança e entender qual é a dificuldade dela, para a gente tentar facilitar, criar facilitadores mesmo, né? Para essa criança conseguir fazer aquilo que a gente está esperando dela, tá bom? Por onde você acha que a gente começa, Ana, daqueles tópicos lá que você me passou? O que você sugere? Bom, então, só para contextualizar um pouquinho, né? Há 2 semanas atrás, a gente se encontrou com a Letícia, a gente é a área, né? Então, eu, a Aline e a Ana Caroline, a gente se encontrou com a Letícia e conversou um pouco do que a área estava pensando, o que a área estava fazendo, os caminhos que a gente estava tomando. E aí, nessa troca, né, a gente aprendeu muito juntos, assim, e aí a gente queria trazer para vocês um pouco da que a gente conversou com a Letícia, e depois também, né, eu conversei particularmente com ela para esse encontro de hoje, era trazendo um pouco das demandas que algumas AEs e alguns AEs, né, trazem para a gente da área. Então,
estou lidando com uma criança, por exemplo, que foi uma das coisas que a gente conversou, né? Estou lidando com uma criança com síndrome de Down, queria entender um pouquinho melhor do que rola, do que não rola fazer. A gente sabe, uma das coisas que a área está fazendo é um mapeamento das crianças que a gente tem no programa, especialmente as crianças com deficiência. As que têm laudo, né, as que têm diagnóstico e as que não têm, as que às vezes a gente percebe que também é uma pauta recorrente junto com os AEs e com alguns AEPs, né, a gente percebe que aquela criança tem alguma dificuldade, pode ser que ela tenha alguma deficiência, e aí conversar um pouquinho sobre como lidar com isso em relação à família, em relação à própria criança e tal, né. E aí, uma das coisas que a gente sabe nesse trabalho que a gente está estruturando é que a maior parte das crianças que a gente atende com deficiência são crianças que vão estar dentro de alguma questão mental, especialmente dentro do TEA, né, que é o transtorno de espectro autista. Então, não sei, a gente pode conversar um pouquinho disso também. Mas, e também, acho que talvez para começar, né, para pegar um fluxo, falar um pouquinho sobre a anamnese. Então, a anamnese foi um dos primeiros trabalhos que a área fez. No momento, eu ainda nem estava com a área, né, e as meninas articularam um trabalho para falar sobre isso, para pensar sobre esse assunto, junto com todo o corpo do programa, e a gente sabe o quanto é importante conhecer um pouco melhor essa criança, saber quais são as potências delas e quais não são. Então, se você puder começar por aí, e aí, gente, vai se sentindo à vontade, aqui é um ambiente de troca, né, para vocês colocarem as vivências que vocês estão tendo na lida com as crianças, que os AEPs também têm na lida com a gestão e essa questão da inclusão, acessibilidade e tal, o pessoal do PIAPI, que lida com a galerinha aí da primeira e primeiríssima infância, também vão ter outras demandas, e aí a gente já não está tão inteirado, vocês podem trazer, o espaço é nosso mesmo. Isso, eu conversei com as meninas, né, que algumas coisas eu vou trazendo, assim, que vem passando pela minha cabeça, mas aí vocês vão me filtrando, vão direcionando para a realidade de vocês, tá bom? O que eu falo, assim, não é martelo batido, não, tá bom? São coisas, assim, são ideias para a gente construir junto. Então, essa questão da anamnese, uma das coisas que as meninas trouxeram é que ela ficou muito longa, né? Ficava difícil de aplicar, e aí a gente começou a pensar na acessibilidade desde aí, então, né? Pensando que dentro da realidade que essas crianças estão inseridas, talvez o adulto o acompanhante que vai ali para preencher essa anamnese, talvez possa ter alguma dificuldade de compreensão mesmo, né? Alguma limitação ali na hora de conseguir, de fato, concluir essa etapa, né? Então, algumas coisas que a gente pensou enxutar, né, essa anamnese, e aí uma das coisas que eu sugeri é que a gente transformasse essa anamnese em 3 perguntas só, tá bom? Independente dessa criança ter uma deficiência ou não, né? Porque uma criança, para ter uma dificuldade de participação, ela não precisa ter uma deficiência, né? Então, a gente precisa pensar num todo. Então, eu sugeri que a primeira pergunta fosse perguntando quais são os pontos fortes dessa criança. No que essa criança é boa, no que ela se interessa, o que ela gosta de fazer, né? Quando a gente fala de criança, a gente precisa falar a linguagem dela, a gente precisa se inserir no mundo dela, né? Não ela se inserir no nosso. Então, é muito importante saber o que essa criança gosta, né? Que às vezes essa criança, sei lá, ela gosta de um personagem ali muito específico e é esse personagem que vai ser a ponte para a gente conseguir acessar essa criança, né? Então, acho que isso é importante a gente entender, né? E entendendo que ela é boa. Às vezes essa criança não é boa para se comunicar, mas você coloca uma bola no pé dela, ela é muito boa, né? E aí a potência dela pode estar ali numa questão motora, né? Ela pode ter uma dificuldade de interação, mas em outros pontos ela pode se sair bem. E a gente precisa usar isso a favor dela. A segunda questão seria perguntar para o cuidador ali que está junto no momento, no que essa criança tem dificuldade, né? Essa criança, mesmo no dia a dia, qualquer coisa que ela tenha dificuldade, ela tem dificuldade para se organizar na rotina dela?
Ela tem dificuldade para usar um lápis na hora de escrever? Ela tem dificuldade de leitura? Ela tem dificuldade de subir uma escada sozinha? Ela tem dificuldade de atravessar uma rua? Né? Que mais ou menos a gente vai pegando o que essa criança tem de dificuldade por trás, né? Uma questão de atenção, uma questão de foco, né? Então, isso é importante a gente saber. E eu deixaria uma terceira pergunta, uma coisa mais aberta, pensando o que essa família quer contar para a gente dessa criança, né? Que aí muitas vezes pode ser que saia o que a gente está esperando. E aí, quando vocês recebem essa criança, vocês já estão um pouco mais preparados, vocês não são pegos no susto para preparar uma atividade. Outra coisa que a gente conversou que seria muito importante é o mapeamento, né, Ana? Da gente entender quais são as dificuldades mais recorrentes que vocês encontram no dia a dia de vocês, porque aí, se a gente tem isso, a gente pega, a gente consegue transformar isso a gente faz um quantitativo e transforma num qualitativo, né, para buscar as estratégias para a gente conseguir. Só para entender uma coisa, os grupos que vocês trabalham são grupos em média de quantas crianças? Bem, vou falar aqui. Bom dia. Oi, Ana. O grupo... Oi, Letícia. Ai, gente, desculpa, eu não vou ligar a câmera porque eu tô com a touquinha de seda. Tranquila, com tranquila. a cara de sono. Bem, a turma que eu tenho duas crianças autistas, né? São bem diferentes, essas duas crianças têm um número grande de crianças, tem muitos inscritos, mas vai entre 15 e 18 crianças, né? E tem uma criança que está faltando bastante, o Iago, não vou falar não, mas enfim, tem uma criança que está faltando bastante, tem entre 8 e 10 anos, ele é bem calmo, ele interage pouco, mas ele é bastante observador, às vezes ele fala, tal, beleza, ele tranquilo. Agora, tem uma outra criança que, assim, é muito difícil, né? Eu até falei com a Ana, mandei uma mensagem para a Ana, ela falou que ia ter esse encontro e tal. Essa criança, ele é muito grande, ele é muito pesado, não tem como segurar ele, por exemplo, se ele tem alguma crise nervosa, algum surto. E eu tô com bastante dificuldade de fazer ele interagir, porque ele fica muito parado, ele tem essa coisa da ecolalia, então ele fica repetindo e muito alto, ele grita, ele fala muito alto, fica repetindo a mesma coisa, ou ele só grita, repetidas vezes, ele não tem expressão facial, então eu não sei, pela expressão dele, eu não sei se ele tá bravo, se ele tá feliz. Esses dias eu procuro me dividir com a minha dupla, né, uma dupla fica com ele, a ideia seria ele interagir, né, com as outras crianças, mas a gente está com bastante dificuldade com isso. A mãe dele disse que ele gosta de montar, né, montar coisas, eu conversei bastante com a mãe dele disse que ele está fazendo um tratamento para aceitação, né, a princípio ela parou de ir, ela foi alguns dias, aí parou de ir, até chegou a conversar comigo, que era por conta do espaço, que ela não se sentia segura, enfim. Aí a gente está agora em um outro espaço, ela voltou a levá-lo, e ela disse que ele está fazendo uma terapia para ele aceitar não, porque ele tem muita dificuldade de aceitar o não. Então, no PIA, a gente tem essa cultura de fazer um lanchinho coletivo, né, no final do encontro. Então, as crianças chegam, colocam os lanchinhos lá em cima da mesa, e vamos para a roda, vamos fazer um encontro, e ao final a gente faz o lanchinho. Só que ele já chegava querendo o lanche, né? Então, ele já chegava abrindo tal, e a mãe dele ia lá e abria o que ele queria, e dava para ele o que ele queria. Mas eu percebi que mas um dos últimos encontros que ele voltou agora, né, que ele ficou bastante tempo sem ir e voltou, eu percebi que a mãe dele já fez diferente. Ele pediu refrigerante, e a mãe dele falou que ele estava fazendo, que ele iniciou esse tratamento, e nesse tratamento ele estava aprendendo a aceitar o não. Então, ela estava insistindo para ele, para não dar o refrigerante, e ela ficava lá, eu cheguei nela, conversei com ela, falei que ela podia ir embora,
porque até mesmo para a gente conseguir conhecer ele, né? Para a gente aprender a lidar com ele, né? Nós educadores. E ela foi embora e ele começou a gritar: refrigerante, refrigerante, refrigerante. Não teve jeito, ele jogou o refrigerante no chão, o refrigerante estourou. Foi. Todo mundo voltou docinho e grudado para casa. Mas, e ele surtou, né? Quando eu falei que não, que o refrigerante não, ele jogou as coisas, e ele, assim, sem expressão nenhuma, gente, ele começou a jogar, ele simplesmente jogava as coisas, jogou tudo, o material, os outros lanches das outras crianças, as garrafinhas de água, tudo assim, e é isso, eu tô com bastante dificuldade. E eu conversando com a mãe dele disse que ele gosta muito de montar, de juntar coisas, então teve um dia que a gente conseguiu brincar com ele com os lápis, né, ele ficou separando os lápis por tamanho, por cores, mas aí depois ele já jogou a caixa de lápis também, não quero mais, e aí a gente também não tem muito material, né, é uma realidade aí da Secretaria de Cultura em geral, não só do PIA, da educação, enfim, uma realidade aí Brasil, né, que nós não temos material para trabalhar, e eu até falei que até queria ver com você, assim, algumas ideias mesmo, né, de como trabalhar com ele. Então, já sabemos que ele não socializa, ele tem muita dificuldade de socialização com outras crianças, ele tem essa questão da ecolalia muito forte, ele fica... ele não chega a agredir a gente, assim, sabe, nem as outras crianças, mas ele joga as coisas. O que ele vê na frente dele, ele joga. Ele derrubou a cadeira, jogou, enfim... Então, e que ele gosta de coisas para organizar, mas os lápis, ele já não quer nem saber dos lápis. Coloca os lápis perto dele, ele joga. E aí é o material que a gente tem. Então, eu queria algumas ideias, de repente, sei lá, material que a gente pode pedir para as outras crianças, né, que a gente possa levar também, que não tenha muito custo, né? E é isso. Obrigada, desculpa aí a falação. Obrigada, Letícia. Imagina, a gente está aqui para isso. Ana, enquanto você foi descrevendo assim o cenário, passou algumas coisas na minha cabeça, tá bom? Para as pessoas com autismo, a rotina é uma coisa muito importante e é uma coisa que organiza eles estruturalmente e mentalmente, né? Então, acho que a gente pensar numa rotina desde a hora da chegada, do que acontece depois da chegada, e criando rituais, né, desde o começo até o fim, pode ser uma coisa que a médio a longo prazo ajude essa criança a se organizar, tá bom? Uma coisa muito legal, não sei se eu cheguei a comentar com as meninas na outra semana, é a gente usar pistas visuais. Vocês já ouviram falar disso? Não? Pistas visuais é o seguinte, a gente cria um quadro com imagens, com a rotina de como vai ser. Então, por exemplo, tá lá o desenho da chegada, vou falar aleatoriamente, tá, gente? Vou criar uma rotina aqui. Vou falar como se fosse um atendimento meu. Então, tem lá na parede a hora da chegada, a criança chega, né? E aí já tem o desenho lá de onde é para ela sentar, a cadeira. A criança vai e senta. Depois disso, já tem o desenho da música do Bom Dia. Então, toda vez a gente tem a música do Bom Dia. Passou a música do Bom Dia, é a hora da atividade. Então, tem lá o desenho da atividade. Passou a hora da atividade, é um momento que aí eu deixo a criança escolher um brinquedo para ela brincar livre. Então, tem lá. Passou esse momento, aí tem lá o desenho da música do tchau. E aí, depois da música do tchau, a música da porta, que é a hora da criança ir embora. Então, pensar um pouquinho nessas dicas visuais, pode até usar em forma de relógio mesmo, né? Tem várias. Depois eu monto um materialzinho, mando algumas imagens para a Ana e a Ana dispara para vocês, pode ser? Para vocês terem uma noçãozinha geral. Isso costuma ajudar, né? Porque quando você organiza a pessoa com autismo, dificilmente ela se desregula, tá bom? Então, isso é uma coisa legal. Outra coisa legal, muitas vezes a gente não vai conseguir, quando a gente pensar na acessibilidade, desculpa, tem um participante especial aqui.
quando a gente pensar em acessibilidade, muitas vezes a gente pensa o que a gente pode mudar na criança, né? E muitas vezes não vai ser na criança que a gente vai mudar, vai ser na estrutura física e na nossa forma de agir, né? Então, por exemplo, tem essa questão do lanchinho, né? Será que a gente consegue organizar de uma outra forma? A gente, em vez de deixar ali à vista da criança, tem algum espaço onde a gente possa guardar, né, para ela não ficar vendo, não ficar aquele estímulo o tempo inteiro dela lembrando do refrigerante. É a mesma coisa, gente, se a gente está com sede, a gente está vendo ali um bebedouro, né, com a água fresquinha ali, geladinha, do jeito que a gente gosta, mas tem alguém falando para a gente que a gente não quer, a única coisa que a gente consegue pensar é na água que a gente está vendo, né? Então, a gente precisa diminuir esse estímulo, para a gente pensar menos. Então, é uma coisa que dá para a gente pensar também, né? Em relação às outras crianças, você falou que ele não agride, né, Ana? Ele só joga as coisas? Não, ele não, ele é muito calmo, assim, ele não estava mais indo, né, então eu nem pensei no lanche, ele chegou do nada, e eu não esperava mesmo que ele fosse, porque fazia, sei lá, uns 2 meses que ele não ia, e a hora que ele chegou, o lanche estava lá, né, a gente não esperava a chegada dele, e aí ele já começou, né, a pedir, mas agora eu estou escondendo, na hora as crianças já sabem, né, então a hora que as crianças chegam, a gente já tem um cantinho lá que a gente coloca o lanche escondido nessa turma. Ele não agride, ele é um amorzinho, assim, ele é um amorzinho. Ele só jogou mesmo só por conta desse dia aí do lanche, que ele ficou bem nervoso, que ele foi contrariado, mas normalmente a gente não contraria ele, deixa ele fazer o que quer, deixa ele gritar, deixa ele... E na hora do lanche também eu descobri uma coisa, ele queria sempre sentar na toalha, que a gente faz em forma de piquenique, ele sempre sentava na toalha do lanche. Aí foi uma outra coisa que a gente resolveu, ele quer sentar em cima de um pano, então a gente já tem o paninho dele. Isso, exatamente. Aí ele fica bonitinho na roda ali, né, com o paninho, mas não, ele não é agressivo, ele é um amorzinho, assim, só nesse... Acho que uma coisa que dá para pensar também, você falou que ele gosta de organizar as coisas, né? Então, talvez a participação dele nesse grupo, né, na hora de organizar esse piquenique, ele ajudar, né, a organizar onde vai colocar as coisas, né, e aí pensando que ele não é agressivo com as outras crianças, né, então acredito que as crianças não tenham esse receio de estar perto dele, né, sempre elencar 1, 2 crianças para fazerem alguma coisa ali junto com ele. Não para fazer com ele separado do grupo, junto com o grupo, mas de estarem ali de apoio, sabe? Que eu acho que é uma coisa bem legal, porque além da gente estar ajudando essa criança que precisa, a gente está ensinando as outras a viver no coletivo, né? A estarem preparadas no mundo para estarem em espaços onde tem crianças com outras dificuldades. Né? Então, eu acho que quando a gente vai trabalhar acessibilidade, a gente trabalha no geral também, né? Foi o que a gente falou, é uma construção social, né? E a gente podendo construir junto com essas outras crianças, para elas estarem preparadas em momentos futuros, até delas adultas, né? A gente já contribuiu bastante aí enquanto sociedade para que essas crianças tenham uma oportunidade aí de cidadania maior. Mais alguma dúvida? Letícia, eu queria pegar o gancho. Desculpa. Não, só para agradecer. A Sônia escreveu aqui, que a Ana falou em ecolalia. Deixa eu abrir o chat que você fechou. E ele conhece, a maioria das crianças, eles conhecem que é a escola, inclusive a gente está agora no espaço, que é a escola que ele estuda, e a maioria das crianças conhecem ele. As crianças são bem acolhedoras, assim, as crianças são fofas, né, gente? A gente aqui não é, os adultos aqui não são. Eles são bastante acolhedores, assim, com o Vitor, mas eu gostei bastante dessa primeira dica que você deu, da questão da rotina, já estou pensando aqui, aí envia lá, que eu vou pegar suas ideias. Muito obrigada, viu, Letícia? Imagina, eu que agradeço a sua participação. Então, Sônia, a ecolalia, ela é um fenômeno que acontece o seguinte, a pessoa com autismo, ela escuta uma palavra e ela começa a repetir, né? Isso pode acontecer tanto aqui, de eu estar falando e a última palavra que eu falei foi sabão. E aí ela fica ali na cabeça dela, sabão, 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 e aí ela vai repetindo o que eu estou falando,
né? Muitas vezes passou dias, mas está lá na cabeça dela ainda, sabão, 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 e do nada ela se desorganiza e ela grita sabão. E ninguém entende por que ela está gritando sabão, mas foi alguma coisa que ela ouviu lá atrás, tá bom? Então é uma fixação de coisas que ela escuta, o que ela vê, e essa palavra fica ali passando na cabeça dela, e muitas vezes ela expressa, ela fica falando, muitas vezes até fora de contexto, alguma palavra, tá bom? No caso, a Ana falou que foi o refrigerante, né? Ele ficou ali, ele fixou no refrigerante e ficou falando refrigerante, refrigerante, refrigerante. Tudo bem? Acho que o Ian queria falar. Fica à vontade, Ian. Você chegou a comentar, Letícia, sobre essa questão, tipo, da violência e das outras crianças não querendo se aproximar. No nosso caso, a gente tem uma criança que, aparentemente, né, pelo que a gente tem em conversa com o pai, com todo mundo, não tem nenhum problema, nenhuma condição, desculpa, problema não, mas nenhuma deficiência e tudo mais, mas é uma criança bastante violenta. Aí eu fiquei curioso para saber como vocês lidam com isso, porque acontece de outras crianças não querem se aproximar dessa criança por ela ser violenta e não quererem brincar com ela, e ela se sentir sozinha por não ter pessoas brincando com ela, e isso acaba deixando ela mais violenta e virando um ciclo, assim, sabe? E no último encontro eu fiquei um pouco sem saber o que dizer para as crianças que não querem se aproximar dessa criança pela violência dela, porque elas têm razão, elas têm a razão delas de ser, mas ao mesmo tempo eu queria promover um ambiente em que elas interagissem mais para que isso não virasse uma questão de dividir o grupo e se tentar unir. Eu queria saber como que vocês trabalham, como que você trabalha, se você tem alguma dica em relação a isso. Sim, isso é uma coisa natural. E às vezes não só na questão da agressão, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma criança autista que não interage, ela fica ali quietinha no mundinho dela. E aí uma criança chega e fala oi. Essa criança autista não responde. Aí chega na próxima semana, no próximo encontro, essa criança vai de novo e fala oi. A criança autista não responde. Aí chega uma hora que essa criança não vai mais falar oi, né? Porque é uma questão de reforço positivo mesmo, né? Eu dou atenção para quem me dá atenção, né? E muitas vezes essa criança vai ficando isolada, né? Não porque ela não tá ligando para o oi que a outra criança tá dando, mas porque ela não sabe retribuir da mesma forma, né? Então, uma coisa que eu costumo trabalhar, quando eu trabalho em grupos, já trabalhei em escolas, por exemplo, né? E aí eu fazia grupos de inclusão dentro das escolas. Uma das coisas que a gente, de primeira, assim, a gente fazia, a gente trabalhava a conscientização das outras crianças, né? A gente muitas vezes acha que criança não entende, mas é isso. Se a gente fala na língua dela, ela entende, né? A gente não vai falar com termos técnicos, nada do tipo, mas a gente vai explicar, né? Olha, o fulano, ele tem uma dificuldade, para ele não é tão fácil se comunicar. Quando ele agride, quando ele fica nervoso, não é porque ele não gosta de você, é porque ele não está sabendo se controlar nesse momento. Então, trabalhar essa conscientização, ela é importante. Lógico que é da defesa da criança fugir se alguém vai agredir, e tá certo, né? A gente não pode se pôr em risco. Aí, nesse caso, a gente precisa entender o que está deixando essa criança agressiva, né? Quando a gente... Vocês já ouviram falar em ABA? Método ABA? Né? O método ABA é um método muito utilizado com crianças autistas. Qualquer pessoa pode fazer a formação em ABA, tá bom, gente? Tem vários cursos online aí. Tem até sem custo. Posso mandar alguns links para vocês depois. Ele é um método comportamental para trabalhar com as crianças autistas. Então, uma das coisas que a gente costuma usar desse método é o seguinte. Então, por exemplo, o Pedro jogou a caixa de lápis. Né? O que aconteceu antes do Pedro jogar essa caixa de lápis? Né? A gente precisa entender o que levou ele a jogar essa caixa. Depois que ele jogou essa caixa, o que ele recebeu de volta? Né? Então, ele recebeu uma bronca, né? Ignorou, então a gente vai colocar o que aconteceu antes, qual foi o fato e o que aconteceu depois desse fato.
né? Toda vez que isso acontecer, a gente faz isso, para a gente ver qual é o padrão, para a gente tentar entender, né, o que é que está acontecendo, para a gente tentar minimizar isso. Então, por exemplo, vamos supor que essa criança que você está citando, ela fica agressiva toda vez que alguém falar muito alto perto dela, né? E aí a gente conseguiu mapear isso, né? Então, a gente vai criar estratégias, né, conversar com o grupo para não falar alto perto dele, né, para respeitar. Quando a gente fala em autismo, né, tem uma questão sensorial envolvida, né, a percepção deles dos estímulos sensoriais são diferentes, são interpretadas diferentes lá no nosso cérebro, né, então, ou você vai ver crianças que precisam estar muito perto do estímulo, porque elas recebem de uma maneira muito baixa, mais baixa do que a gente, ou crianças não, que um pouquinho para eles é muito, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões sensoriais, que são coisas que desorganizam as crianças também, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estar ali no grupo, numa atividade, se tem muita gente falando ao mesmo tempo, muita gente correndo e muitas cores para lá e para cá, as coisas bagunçadas, fora de ordem, fora de lugar, são coisas que tendem a desorganizar eles por essas questões sensoriais mesmo, né? E aí isso pode gerar um comportamento inadequado, que é o que muitas vezes a gente chama de surto, né? Então a gente precisa pensar em toda essa estrutura do nosso grupo mesmo, para a gente tentar evitar. E aí essa tabelinha, ela é uma boa estratégia para a gente conseguir entender, né? Porque às vezes vocês ficam em duplas nos grupos, é isso? Né? Vocês ficam ali, sei lá, 20 crianças, 2 adultos, é muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo, e aí é difícil a gente se atentar a esses detalhes, né? Então, a gente tem essas estratégias para conseguir ir se organizando e entendendo a estrutura do nosso grupo, são coisas que ajudam a gente a pensar em estratégias lá na frente. Oi, Aline, fica à vontade. Aproveitando esse gancho, Letícia, a gente vem desenvolvendo o PIA dentro dos CAPs, né? E a gente quer continuar essa parceria o ano que vem, certamente, porque ela está dando muito certo, assim. Mas a gente percebe, quando a gente já chega na sala do CAPS, muitos estímulos na sala, muitos brinquedos, muitos cartazes, e também as crianças colocadas, entre aspas, naquela sala, destinada para as crianças com deficiência, mas crianças muito diferentes entre si, algumas que não toleram tanto barulho, outras que precisam de um movimento constante do corpo. Então, os nossos AEs chegam nesse espaço e ficam perdidos, desanimados, cansados, que é uma realidade, infelizmente, ainda muito presente, né, estrutural e tudo mais. Então, vou trazer 2 pontos, né, mas um ponto é como a gente conseguir também trabalhar com essa equipe de pessoas da área clínica, que muitas vezes não são como você, né, tem muito a questão patológica como um carro-chefe, e às vezes deixa a arte, a ludicidade um pouco num segundo plano, enfim, né? Ou como a gente conseguir chegar numa turma nessas condições e conseguir acolher tantas diversidades e também se acolher, né? Já que também tem a nossa humanidade trabalhando nesse lugar, assim. Esse é um ponto. E aí o outro ponto, Letícia, também se você puder falar, a gente tem também alguns CAPs e algumas salas de recurso, crianças com paralisia cerebral, cadeirantes, com um padrão motor diferente, com uma marcha diferente. E eu percebo que, às vezes, a gente tem um pouco de medo de tocar nesse corpo que é o corpo da criança cadeirante, né? Mas ele precisa sair dessa cadeira de rodas para estimular, expandir, desenvolver motricidade. Então, eu queria que você contasse para a gente também como trabalhar com as crianças com paralisia, que também tem um estímulo de resposta mais sutil, mas que estão ali muito presentes, né? Isso. Essa primeira questão que você trouxe, Aline, foi uma das coisas que as meninas, a gente conversou quando a gente se reuniu o primeiro dia. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de inclusão, a gente tem o ideal e a gente tem o que a gente consegue, infelizmente,
né? E aí a gente vai ter que pensar no dentro da gente, qual é o melhor que eu consigo, né? Mas a gente sempre vai se deparar nessas barreiras, né? Que são, no fundo, tristes, né? Se a gente pensa que é um serviço destinado à saúde, né? Deveria estar preparado para receber essas crianças minimamente, em relação às estratégias e questão de humanização mesmo, né? Então, são questões ali realmente difíceis. Nesses grupos que vocês fazem, vocês têm acesso aos diretores, dos CAPs, dos coordenadores? A gente está construindo essa parceria aos poucos. Estamos conseguindo acompanhar as reuniões. Está sendo uma construção. Uhum. E aí é isso mesmo, né? Muitos CAPs, eles ainda têm essa estrutura mais enrijecida, principalmente quando é de criança, de adulto nem tanto. Mas quando é de criança tem essa questão enrijecida, assim, de ser aquela coisa da criança e olhar para o que ela tem dificuldade e não expandir as vivências dela, né? Então, acho que essa participação de vocês nesses lugares vai ser produtivo para eles, inclusive, né? De vocês estarem chegando com uma proposta nova, com um olhar novo, vai ser interessante, né? E aí vai ser uma construção mesmo, né? De às vezes é trabalho de formiguinha, né? É a gente mostrando ali aos pouquinhos, né? E aí a gente vai ganhando nosso espaço. Meu gato está comendo. Foi meu aniversário essa semana, gente. Eu ganhei flor. Meu gato está comendo minha flor. Aí, então, a gente precisa ir trabalhando essa construção, né? Tentar ir chegando perto dessas chefias, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes as coisas não é de cima para baixo que a gente consegue mudar, não é de baixo para cima que a gente consegue mudar, é de cima para baixo, né? Então, a gente ir trabalhando essa conscientização. Em relação às crianças com deficiência física, também não existe um padrão, né? Cada criança, quando a gente fala em paralisia cerebral, também não vai existir receita de bolo, cada criança vai se apresentar de uma forma. E aí acho interessante, né, que realmente essa criança ela precisa de movimento, ela precisa sair da cadeira, né? Só que a gente precisa fazer isso com uma certa segurança, tanto em relação a gente quanto em relação a essas crianças. Então, eu acho que o primeiro passo é conversar com a família mesmo, né? Tentar entender como você faz em casa, né? Como você tira, porque muitas vezes vocês vão ver que tem família que não tira a criança da cadeira de rodas. A criança fica o dia inteiro na cadeira de rodas, inclusive abre ferida, né? Vocês sabem, né, que se a criança fica muito tempo numa posição, abre ferida, e essas feridas são super difíceis depois de fechar, né? Então, muitas vezes o momento que essa criança vai sair da cadeira é com a gente mesmo, né? E aí, pensando nisso, se for uma criança que não consegue ficar sentada em outra estrutura que não seja a cadeira de rodas, pensar mesmo em atividades deitados no chão, uma coisa mais sensorial, não sei como que é a estrutura de vocês, né? Mas pensar em coisas mais no chão, que tenha que olhar o céu, né? Umas coisas mais assim. Se a gente for usar movimento com as mãos mesmo, para pintar, né? Tem algumas adaptações que a gente usa de baixo custo mesmo, que são os engrossadores. Muitas vezes a gente não vai conseguir usar engrossador, porque a mão dessa criança não abre, mas aí a gente cria alguma adaptação para prender o lápis aqui no pulso dela, né? Também mando algumas fotos para vocês de coisas que a gente costuma fazer. E aí é sempre interessante entender, que assim, eu sei que é difícil fazer as articulações, né? Mas tentar entender se essa criança passa em algum centro de reabilitação. Caso ela passe, pedir o contato mesmo, né? Do terapeuta ocupacional que acompanha, do fisioterapeuta que acompanha, porque muitas vezes nesses espaços eles já usam alguma adaptação, e aí eles podem falar para vocês qual é a melhor adaptação para essa criança, né? Que já é acompanhada. Então, essa conversa em rede, ela é muito importante para a gente pensar, né? Se for atividades mais grupais, é legal, de novo, a gente trazer as crianças sem deficiência para participar junto, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer um rouba-bandeira, a gente vai fazer um basquete, alguma coisa do tipo, né?
Para as outras crianças é muito legal pilotar a cadeira de rodas do amiguinho, né? Então, a gente buscar essas coisas de interesse para fazer essa inclusão e juntar essa participação das crianças com e sem deficiência. São coisas que, geralmente, as crianças sem deficiência, elas se sentem bem fazendo, né? Porque elas se sentem ajudando, traz uma sensação prazerosa para elas. E, por outro lado, a criança que está sendo ajudada se sente participando ali, se sente acolhida, então é uma troca que costuma dar bastante certo. Né? No material que eu vou mandar para vocês de brincadeiras inclusivas, tem essas estratégias aí de apoio, para vocês darem uma olhadinha também, tá bom? Alguém estava escrevendo aqui no chat, vocês me ajudam aí, se eu deixar passar alguma coisa, vocês vão falando. Era isso que eu ia falar também. A Iracema pediu aqui, Lê, para você repetir quais são as 3 perguntas que a gente deveria fazer, que você acha que é interessante a gente fazer, quando ocorre alguma agitação ou surto. Aí eu vou aproveitar isso e vou falar também 2 coisinhas. Uma coisa que eu acho que seria legal a gente trazer de alguma forma é como lidar com questões de limite, assim, com algumas crianças, com ou sem deficiência, né? Às vezes existe um pouco essa dificuldade, um pouco como a Ana Cristina trouxe, da criança lidar com o não, né? E isso acontece com crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Como o Ian trouxe dessa outra criança que, pelo que eu entendi, não tem deficiência, mas que é uma criança que tem atitudes um pouco mais agressivas e tal. Numa outra equipe que eu acompanho, assim, a gente já conversou bastante sobre isso, né, e aí tinha uma criança que, às vezes, ela se interessa por, eu não lembro se é uma criança, se ela se identifica, se a gente identifica ela como um menino ou uma menina, mas ela tinha essa questão do sutiã, dos seios, do corpo, e de ter o arte educador ou a arte educadora como uma pessoa referência. E aí, às vezes, essa arte educadora, né, precisa estar também com o todo, não pode ficar ali focado só naquela criança, e quando você acaba não atendendo a essa demanda, por exemplo, essa criança também acaba tendo alguma situação de agitação atípica, assim, né, fora do que a gente coloca como deveria ser o padrão. E aí, aproveitar também para falar sobre nomenclatura, sobre quais palavras são legais usar ou não, porque Legal. Um pouquinho disso se der, assim. Legal. Gente, o aniversário da Lê foi dia 26, e é isso, ela é maravilhosa. Parabéns, Lê! Parabéns. Eu ia falar isso no começo, mas a pergunta da Iracema, né, de quais são as três perguntinhas lá da tabela, né? Tem um nome essa tabela, gente, me fugiu o nome agora, depois eu passo direitinho para vocês, né? Mas a gente tem que pensar na ação que a criança teve, né? A ação que a gente julgou ali um comportamento inadequado, e aí pensar o que aconteceu antes, né? Que pode ter, né? Imediatamente antes, que pode ter gerado esse comportamento, e o que aconteceu imediatamente depois, né? E aí, esse antes e esse depois, geralmente, ele não tem a ver com a criança, ele tem a ver com o ambiente, com as pessoas que estão perto, né? Então, por exemplo, a criança gritou. O que fez ela gritar? Antes eu falei não, ouviu a palavra não, né? Então, isso fez ela gritar. Tá, e depois que ela gritou, o que eu fiz, né? Ou o que alguém no ambiente fez, né? Então, sempre pensar nisso, que é depois para a gente repensar o que a gente pode mudar na estrutura para evitar que aconteça, para essa criança não se desregular, e a gente pensar em qual é a nossa resposta diante do comportamento inadequado, porque muitas vezes a nossa resposta, a forma como a gente age, a gente incentiva a criança a fazer de novo, né? Então, por exemplo, ela gritou e eu dei o que ela queria. Então, ela vai entender que toda vez ela pode gritar, porque ela vai receber o que ela quer, né? Então, é bem comportamental assim mesmo. Depois eu vou mandar para vocês tudo direitinho. É um treino aí que leva um tempinho para a gente aprender a fazer. Não é tão fácil não, tá? Mas ajuda bastante. O que era outra questão, Ana? Já me perdi.
Ai, falei muita coisa, né? Desculpa, Ah, a mas questão do não, né? Das crianças é, do... não, E da nomenclatura também, Ana, que você falou que é importante. então falar um pouquinho dessa questão do limite e um pouquinho dessa questão da nomenclatura, assim, por exemplo, é, pessoa com deficiência, se a gente fala Tá. surdo, enfim, esse tipo de coisa, que já está meio surgindo por aqui. Uhum. Então, vamos lá. A questão dos limites. É sempre uma questão delicada a gente falar de limites, né? Que é o ideal seria que todo mundo que tem contato com essa criança falasse a mesma língua. Né? Então, muitas vezes, em casa, o pai corrige de uma forma, a mãe corrige de outra forma, a avó faz de outra forma, na escola o professor faz de outra forma, chega com a gente faz de outra forma. Né? E essa criança fica meio perdida, assim, do que pode e do que não pode. Né? Acontece muito isso na terapia, né? A criança chega e eu corrijo, falo para ela que uma coisa não pode. Mas aí chega em casa, o pai fica com dó porque ela tem deficiência e faz aquilo que ela quer, né? Então ela fica sem saber o que pode e o que não pode, né? Então essa questão de limite é bem complicada, e aí, em caso de dúvida, é legal conversar com o familiar, perguntar como eles fazem em casa, principalmente quando tem alguma deficiência, tá bom? Outra coisa legal, logo quando vocês começam o grupo, né, quando as crianças estão ali se conhecendo vocês, quando vocês estão se estruturando, né, de fato, se constituindo como um grupo, é legal fazer os combinados, né, deixar as crianças serem protagonistas do que elas acham do que pode e do que não pode, né, isso é uma coisa muito legal, porque depois vocês têm um argumento, mas lembra que foram vocês que falaram que não podia? Né, isso é uma coisa muito legal. Sempre que vocês puderem, trazer as crianças para esse papel de protagonismo, né? Não ser só aquela coisa passiva, de eu falo, você obedece, né? Mas fazer essa construção conjunta, é uma coisa que funciona bastante, né? As crianças se sentirem responsáveis, se sentirem à frente do grupo em algum momento também, isso costuma ajudar nas questões comportamentais, tá bom? Em relação às nomenclaturas, elas mudam o tempo todo, né? Porque por muito tempo foi uma coisa que não era discutida, né? E depois de um tempo passou uma coisa a ser discutida por especialistas, mas nunca discutidas pelas pessoas com deficiência, né? Não tinham voz para falar como que era a melhor forma de usar esses termos, né? Então, o que a gente tem hoje de mais adequado para falar é sempre colocar a pessoa em primeiro lugar e a deficiência em segundo, tá bom? Então, por exemplo, antigamente se falava deficiente, né? Hoje a gente evita falar esse termo porque ele estigmatiza muito, né? Parece que você está reduzindo a pessoa à deficiência dela. Então, a gente usa pessoa com deficiência, tá bom? Sempre a pessoa em primeiro lugar. Quando a gente fala pessoa especial, né? Aquela criança especial. Isso também não é legal, a gente segrega, né? A gente está tirando aquela criança do grupo e está evitando falar de qual é a limitação dela, como se fosse uma coisa de, a gente não pode falar sobre isso, né? E não, pelo contrário, a gente precisa falar sobre isso, tá? Então, a gente não usa mais esse termo também. E aí, a palavra-chave é sempre usar a pessoa primeiro, né? Então, em vez de falar cego, em vez de falar surdo, pessoa cega, pessoa surda, pessoa com deficiência física, pessoa em cadeira de rodas, usuário de cadeira de rodas, né? Nada que a gente limite a existência dessa pessoa à deficiência dela, tá bom? E na dúvida, a gente pergunta para a pessoa, né? As crianças têm menos entendimento sobre isso, mas quando é adulto, na dúvida, pergunta. Pergunta como ele se sente mais confortável, que a gente fala. Muitas vezes a gente acha que a gente fica pisando em ovos, né? Que não pode perguntar, que é indelicado. Mas não, às vezes é melhor a gente perguntar e falar da forma como a pessoa se sente mais à vontade do que a gente cometer alguma gafe que vai deixar essa pessoa desconfortável. Certo? Também posso mandar um esqueminha para vocês depois sobre isso. Certo? Outra coisa também que a gente falava e que não se fala mais, a gente falava
pessoa com necessidades especiais, né? A gente também não usa mais esse termo especiais, né? Porque não é nada especial, né? Especial é, sei lá, um cantor vai fazer um show e aí ele exige alguma coisa no camarim. Isso é uma necessidade especial, porque ele está se sentindo especial para isso, né? Então a gente usa a necessidade específica, né? Vocês vão ver que tem muito erro isso ainda. Vocês vão ver que quando está em transporte público, ainda é escrito de maneira errada, né? Mas aos pouquinhos a gente vai avançando. Não sei se vocês já viram, a maioria dos caixas preferenciais agora já tem o símbolo do autismo, vocês já viram? Né? E uma coisa muito legal que eu nunca tinha visto, eu fui para Curitiba no mês passado fazer um curso, e no shopping eles tinham vagas no estacionamento para pessoas autistas, específicas mesmo para pessoas autistas. Isso eu achei bem legal, né? Então é isso, é trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo um pouquinho, vai passando adiante, vai passando, uma hora a gente chega lá. Letícia, portadora também é tenebroso, né? Tenebroso, eu acho que é o pior que tem, gente. Né? Porque quando a gente porta alguma coisa, a gente carrega. Se a gente carrega, a gente escolhe carregar ou não, né? Então, domingo eu vou portar o meu título de eleitor, né? Mas se eu quiser deixar ele em casa, eu deixo. A minha deficiência não é assim, né? Hoje eu vou deixar minha síndrome de Down em casa. Hoje eu não quero portar minha síndrome de Down, não dá. Então, eu acho que é a pior de todas. Isso mesmo, Aline. Ô, Letícia, e o termo PCD, que em alguns livros, assim, eu escuto muito. Qual que é a forma correta da gente comentar sobre isso, Então, por o favor? termo PCD ele é a abreviação, né, de pessoa com deficiência. A gente usar ele na escrita como abreviação não tem problema, mas a comunidade das pessoas com deficiência, eles não gostam muito quando a gente usa verbalmente PCD em vez de falar pessoa com deficiência, né? Porque muitas vezes a pessoa escuta PCD, mas não entende o que é, né? Então, eles preferem que falem pessoa com deficiência. Mas usar o termo escrito, PCD, não tem problema, né? Sendo que já tenha sido especificado o que significa pessoa com deficiência. Lê, e aí eu acho que é legal, assim, que, como diz a Aline, né, faz a cobra morder o rabo, porque isso tem muito a ver com a questão da acessibilidade atitudinal, né? Então, tem a ver com a comunicacional, de como a gente fala, de como a gente, né, se comunica em relação a essas deficiências, mas também do quanto a gente está aberto, né, e quanto a gente deve estar aberto a Sim. incluir essas pessoas. Exatamente. Eu acho que a chave, assim, né, para a gente quebrar essas barreiras atitudinais é o conversar, é o diálogo, né? Porque muitas vezes a gente tem até piada isso no meio das pessoas com deficiência. Da pessoa cega tá ali parada perto ali na calçada e ninguém pergunta para ela se ela quer atravessar ou não, só pega no braço dela e leva ela para o outro lado. Né? E você vai sem perguntar, né? Você vê uma pessoa com deficiência, você já julga que ela precisa da sua ajuda, nem pergunta para ela, vai e faz, né? Então, o diálogo é muito importante. Perguntar o que a pessoa precisa de ajuda, o que ela quer, né? Porque muitas vezes a gente nessa nossa tentativa de querer ser prestativo, de querer participar, de incluir, a gente acaba sendo capacitista, né? A gente entende que a pessoa com deficiência não consegue fazer nada e a gente tem que fazer tudo por ela. E não é dessa maneira, né? Com as ferramentas certas, qualquer pessoa é capaz de realizar alguma atividade ali, principalmente que seja do interesse dela, né? Que ela esteja disposta a fazer. Então, sempre perguntar, né? Então, por exemplo, você está vendo ali alguém tocando a cadeira de rodas, né? E ali você vê que a pessoa parece que está fazendo muita força, que está cansada, né? Então, em vez de pegar ali na manopla da cadeira e sair levando, né? Mesmo que seja na tentativa de ajudar, perguntar para ela: oi, você quer ajuda? Né? Às vezes a pessoa fala: não, estou indo devagarzinho, mas eu consigo. Ou não, quero ajuda dessa vez, né? Então, perguntar é sempre a melhor saída. Ouvir, né? Dar voz para essas pessoas que por tanto tempo não tiveram voz. Gente, são os últimos 20 minutinhos aí, porque ela realmente precisa sair às 10, que ela tem outros compromissos. Então, aproveitem agora, assim, para trazer
qualquer coisa que vocês precisarem trazer, assim, aqui é realmente espaço de troca, assim. Tá, então eu vou aproveitar agora, abrir o microfone. Letícia, teve uma situação dentro desses 3 aí que você comentou, né, a ação do antes ou depois, dentro de um CCA, né, onde eu e minha dupla atuamos. E era a segunda vez que essa criança estava conosco, né, e ele entrou novo na turma, e a professora tinha comentado, né, e hoje está agitado. E naquele dia, eu até perguntei algumas coisas, não muito, né, porque senão dá muita questão dessa invasão, né, perguntei para ela. E aí a gente estava na roda, ele estava afastado, ela falou, não, mas você pode deixar ele quietinho ali, se ele começar a correr ou sair do espaço, aí você vai atrás. Aí eu falei, tudo bem, então deixa ele quietinho. Só que tinha momentos que eu me aproximava, e aí eu perguntava, tudo bem, quer alguma coisa? E aí teve um momento que ele pediu um carrinho, ele não queria só um carrinho, ele montou o Hot Wheels, aquela pista, porque ele queria 2 carrinhos, e eu acho que só tinha um. E aí ele começou já a ficar nervoso, ele pedia um carrinho, eu falava assim, mas onde tem carrinho? Vamos procurar. E procurei na estante, não achei, procurei, não achei, e a minha dupla estava lá na roda com as outras crianças, né, porque eram 20 crianças, e eu fui até ele e falei assim, ele começou a ficar muito mais nervoso, aí ele começou já a correr em volta da roda, correu, e aí eu falei, onde tem esse carrinho? Fui perguntar para ela, falei, ele tá querendo um carrinho. Aí ela falou, para de correr. Aí eu falei, ele quer um carrinho. Ela falou, mas não tem outro carrinho. E aí, de repente, ele já abriu a porta, desceu a escada. E quando ele desceu, mas gritando, para onde que ele foi? Eu fui atrás dele, né? Porque lá fora tem um portão, mas é fechado. Mesmo assim, eu fui atrás dele. Não pensei em outra coisa, como se fosse até meu filho. Eu fui atrás dele, né? E ali eu vi, ele entrou aonde? Embaixo da mesa do refeitório, entendeu? E aí ele se escondeu lá embaixo da mesa. Aí ela desceu, falou, cadê ele? Aí eu falei assim, eu fui lá fora, vi que ele não estava, e falei, onde que ele está? E quando eu vi que ela falou, embaixo da mesa, acho que deve ter entrado embaixo da mesa. Aí eu olhei e estava embaixo da mesa. Aí eu comecei, vem para cá, vem para cá, a gente está aqui. E ele falava o carrinho, ele queria muito um carrinho. E quando ela veio, ela já falou com ele diferente, do jeito dela, porque ela conhece a criança. E eu fiquei assim, falei, gente, eu também, naquele momento, eu não sabia lidar com aquilo, né? Mas eu tentei ter paciência, eu falei, não, ele vai ter que sair. Aí eu fui falando com ele, vem para cá. Aí tá escuro, vem para cá, vem para esse lado. E aí ela já foi ligar para a mãe da criança, para ver se a mãe tinha dado o remédio, entendeu? E eu fui chamando, ele saiu, aí a professora já ficou com ele, falou, eu vou ficar com ele, tá? Eu falei, tá, e ligou para a mãe, acho que para questionar a questão da medicação, que a mãe parece que tinha mudado o horário de dar o remédio para a criança, e a criança estava muito agitada naquele dia. E eu fiquei pensativa, falei, caramba, será que se o carrinho tivesse à disposição, não era melhor para ele? Eu fiquei pensando comigo depois, né? Se tivesse 2 carrinhos, aí eu falei, mas não tem carrinho, não tem um carrinho a mais? Não, tem um carrinho de outra criança, a gente não pode dar tudo. Aí eu também fiquei na minha, né? Eu falei, não posso ficar intervindo, né? E aí, essa foi a primeira vez. Da segunda vez, eu sei que ele corre, as crianças, tia, ele tá correndo. Eu falei, tudo bem, deixa ele correr. Se ele quer correr, deixa ele correr. A gente está aqui na roda. Vamos prestar atenção na roda, gente? Vamos focar aqui. Então, a gente desenvolve com as da roda. E aí, a gente, de vez em quando, fala para ele, ei, você quer entrar? Vem para cá. Uma vez ou outra, ele vem. E engraçado que a semana passada, a gente estava brincando de corre com tia, né? E aí, quando ele percebeu a dinâmica do colocar o lencinho atrás da pessoa, teve um momento que ele foi lá na finalização da brincadeira, ele pegou o lencinho e saiu correndo. E assim, foi muito legal. Aí a gente entendeu que ele também quer brincar, né? Aí eu falei, Gustavo, a gente vai brincar com você também, quer entrar? Aí ele correu. Teve um momento que as crianças falaram, senta. E ele não quis sentar, porque ele queria ficar com o lenço. Mas a brincadeira naquele dia já estava finalizando. E aí ontem eu peguei as crianças que não tinham brincado com essa brincadeira e que estavam querendo continuar,
E aí essas crianças brincaram, e eu falei, Gustavo, no final, eu falei, Gustavo, a gente tá brincando, quer correr, quer pegar o lenço? Aí ele veio, pegou o lenço, sentou bonitinho, entendeu? Ontem ele ficou muito, muito calmo. E antes de tudo, eu cheguei no início, falei para ele, tudo bem? Como você tá? E fiz assim com a mão, aí ele tocou minha mão. E aí eu perguntei, tá fazendo o quê? Aí ele mostrou que ele estava fazendo uma ponte. Passou um tempo, quando ele me viu de costas, ele falou, tia, ô tia, vem cá. Aí eu fui, ele me ofereceu um sorvete. Aí eu comi o sorvete, que delícia, mas eu vou pegar outra colher. Peguei outra colher, comi, fingi, lúdico, né? Ai, que gostoso. E ele ficou me olhando, e depois disso, que ele viu que a gente respeita esse espaço, porque ele realmente ele organiza os brinquedinhos do jeito dele, e quando as crianças estavam indo para lá, eu falava, não desmanche o que ele montou, deixa montado, depois ele guarda. E aí as crianças respeitam isso, entendeu? E ele brincou, e ontem ele não gritou, ele não se agitou muito. Ele tem o hábito, sim, de fechar as janelas. Ele sobe no banco e fecha as janelas. Mas aí a menininha já começou, ele tá fechando. Eu falei, tudo bem. Ele fecha, eu abro, ele vira, eu abro. Sem problema nenhum. Eu falo, deixa ele. E aí ele se acalma. Então, ontem ele estava tranquilo. Até a professora falou, nossa, hoje ele foi bem. Eu falei, nossa, que legal. E que a Thalita tinha falado, vou até aproveitar de falar com você, foi que eu tinha, na semana passada, lido esse livro para as crianças, né, do Tatu Balão, que fala sobre um tatuzinho que quer voar, o sonho dele é voar, tal, e no final as crianças, a gente falou, poderia ser um desenho livre, ou elas poderiam desenhar o que quisessem, a profissão que querem escolher. E aí, eu cheguei no Gustavo, falei, Gustavo, levei a folha em branco e mostrei, falei, ó, tem folha, tem lápis, quer desenhar? Ele falou, não. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei, Gustavo, mas se não quiser desenhar, dá pra gente dobrar, fazer um barco, quer? Não. Aí eu falei, tá bom, vou deixar a folha, vou deixar o lápis aqui. Tô lá. E fui pra roda. Quando eu tava na roda, a roda já desmanchada, porque todo mundo já estava desenhando, um sentado no chão, outro no banco, o Gustavo pegou a folha dele, do canto que ele estava, e a hora que eu olhei, ele estava do lado da professora, que estava tentando fazer um gráfico, ele pegou canetinha, e aí ele fez tudo isso. Olha, gente. Tá vendo? Ele fez. Aí uma das amiguinhas falou para mim que era uma centopeia, ajudou ele, né? Falou, tia, ele fez a centopeia, ele fez uma formiga. E aí eu coloquei o nome dele, a data, né? Essa daqui, esse desenho ficou comigo, mas teve um outro que a professora também ficou com ela, porque ela ficou surpresa do jeito que ele pintou. Ele deitou no chão e ele pintou isso daqui. E ele ficou muito tranquilo. Quando ele finalizou, ele veio e me entregou, entendeu? Então, assim, ele é calmo, tranquilo, mas tem que ser o que você falou. A gente tem que prestar atenção no que a gente oferece também, né? Sim. A gente oferece algo, ele responde através de atitudes. E eu fiquei muito feliz, porque ela ficou surpresa. Ela falou, nossa, ele nunca desenha. Entendeu? Sim. E olha, foi muito... Ficou Para lindo. mim, foi gratificante. Sim, e é isso, Iracema, muitas vezes, principalmente na escola, né, como tem uma coisa rígida, né, de precisar ser cumprida, uma habilidade precisa ser alcançada, né, tem um pouco isso, a gente foca muito no resultado, mas muitas vezes para essa criança, estar junto, participar junto, para o desenvolvimento dela é mais importante do que conseguir fazer a brincadeira com exatamente do jeito que ela foi proposta para ser realizada, né? Então, por exemplo, o corre com tia, né? Ele estava ali, ele estava prestando atenção, do jeitinho dele, ele pegou o lencinho e saiu correndo, né? E se a gente ficar, tipo, não, tem que ficar sentado, espera, né? Então, muitas vezes, para aquilo ia gerar um trauma para ele, em vez de gerar algum benefício para o desenvolvimento, né? E então a gente tem que colocar isso na balança, né? O que é mais importante, o que vai trazer mais benefício para ele nesse momento, né? Ele ficar sentado na cadeira prestando atenção no que a professora está falando lá na frente, sem estar entendendo nada, né? Ou estar junto ali naquele momento, participando do jeitinho dele, né? Essa questão do carrinho, né? De ter um segundo carrinho. Tudo bem não ter dado um segundo carrinho para ele, né? Existem regras sociais ali que são regras,
E tudo bem, paciência, a criança também precisa aprender a lidar com frustração, né? Ele ficou frustrado e vocês fizeram certinho, vocês deram um espaço para ele se sentir frustrado com segurança, né? É igual a gente, às vezes a gente fica frustrado, a gente precisa ir lá chorar no nosso travesseiro, né? E a gente tem o nosso tempinho ali, a gente se acalma e vida que segue. E eles a mesma coisa, né? Ele precisa correr, ele precisa gritar, ele precisa sentar debaixo da mesa, ele precisa ali ficar falando carrinho, 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 até ele se acalmar e pronto, vida que segue. Ele aceitou que não tem o outro carrinho, né? E aí, muitas vezes a gente entende... assim, na verdade, isso com crianças em geral, né? Vocês já viram uma imagem que é uma criança fazendo birra no chão, o vô e o pai parado, esperando, e, tipo, todo mundo olhando horrorizado, meu Deus, essa criança tá fazendo birra, né? A criança não sabe lidar com a frustração com a mesma maturidade que a gente, né? E muitas vezes a forma dela de expressar que ela tá insatisfeita vai ser com birra, vai ser com choro, né? E a criança precisa externalizar o que ela tá sentindo, ela precisa expressar, né? E a gente tem que ter paciência, né? Às vezes a gente vai dar aquele tempinho para ela e ela mesmo vai se acalmar e vai voltar para a atividade, né? Então vocês fizeram direitinho, é isso mesmo. Parabéns pelo trabalho. Sônia? Oi, gente. É que bem agora minha pessoa está altíssimo, mas vocês estão me ouvindo? Tá muito baixinho. Melhorou? Melhorou. O latido dela é muito mais potente que a minha voz. Eu queria, assim, se tudo bem, eu pedir licença, que eu fui lembrando, durante o nosso bate-papo aqui, eu fui lembrando de algumas dicas, assim, sabe? Eu queria colocar aqui no chat, e aí tem uma em especial que é de uma colega, e é colega da Iracema, a gente divide lá um trabalho também na IPA, que tem um curso de brincar inclusivo, que é muito legal, e tem uma profissional lá, que é a Daphne, e ela tem um Instagram chamado Doutora Brincadeira, e ela desenvolveu um adaptador postural, né, que é para a criança manter uma postura melhor para facilitar o brincar dela. E é de baixo custo, e aí ela oferece esse curso, às vezes gratuito, às vezes não, e tem brinquedos adaptados, que você falou, né, de engrossador, de uma tesoura, enfim, de mil coisas. E também sobre o curso que a Secretaria da Pessoa com Deficiência oferece de forma gratuita, que é de Libras. Enfim, é um resuminho, e aí eu só queria pedir licença para lá, que eu acho que é muito legal para a gente poder compartilhar, e aí também estou ansiosa por esse material que você vai dividir com a gente. Sim, muito legal. Muito legal. Eu acho legal depois, Ana, a gente até criar uma pasta no Drive, com todo mundo tiver acesso, porque aí conforme cada um for aplicando ideias novas dentro dos seus grupos e compartilhando lá para a ideia para os outros, para a gente ir construindo todo mundo junto. Aí, se vocês quiserem, vocês me deixam lá, conforme eu for vendo o material, eu vou colocando lá também. E a gente vai fazendo aí uma parceria, todo mundo. Ah, e eu vi que colocaram aqui no grupo uma indicação da Netflix. Para quem tem pessoas autistas nos grupos, eu indico 2 séries. As 2 estão na Netflix. A Típica, que é mais famosa, não sei se vocês já conhecem, ela é bem legal, assim, para a gente assistir com um olhar de entender as lutas pessoais dessa pessoa com deficiência, que quer participar, quer fazer as coisas como outro adolescente qualquer, mas tem ali as suas dificuldades, né? E as dificuldades de cada membro da família, né? De como é ter uma pessoa com deficiência dentro da família, tá bom? Então, eu acho isso bem legal. Quem já assistiu, até assiste de novo, porque depois dessa conversa, assim, vocês vão ver que vocês vão até prestar mais atenção em adaptações que são usadas, em como a rotina ali da família é alterada para poder deixar essa criança mais regulada. E uma outra série muito legal, tá na Netflix também, chama O Amor no Espectro. Vocês já ouviram falar? É uma psicóloga que ela tem um programa que ela ajuda pessoas com autismo que querem namorar e encontrar seus pares, né? E aí mostra as dificuldades deles, porque eles têm dificuldade de socialização, né? Por mais que eles queiram, tem ali toda uma dificuldade. E ela ali, enquanto psicóloga, ela orienta a família, então ela vai criando estratégias de acessibilidade mesmo na estrutura do namoro,
né, para eles conseguirem realizar aquilo que eles estão querendo, para eles se darem a oportunidade de se apaixonar, né, como todos nós. E aí é muito interessante, é muito bonitinho, assim, é muito delicado, às vezes é engraçado a gente ver, né, as dificuldades ali, como eles se deparam, é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, uma coisa que a Aline levantou aqui, a partir do que você estava falando, vou deixar então a coordenação falar, o Will que está aqui com a gente hoje, e aí eu falo para encerrar também, tá bom? Diga lá, Will. Olá, gente. Bom dia a todos. Letícia, bom dia também. Na verdade, em nome da Coordenação Artístico-Pedagógica do PIA, mas também em nome da Supervisão de Formação da Secretaria Municipal de Cultura, a gente quer agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em estar somando com a gente nessas formações. Foi muito importante poder te escutar, né, principalmente você trazendo a sua perspectiva dentro desse lugar da terapia ocupacional para somar também as ações que têm sido realizadas nessa edição, né? A nossa área de acessibilidades e redes de apoio está fazendo a implantação dessa área nessa edição, então acho que a tua contribuição vem muito nesse lugar da gente poder aprofundar, mas dentro do que você compartilhou também, contribuir também dentro das práticas artístico-pedagógicas para os nossos artistas educadores, então é uma fala mesmo de agradecimento. Eu que agradeço, gente. É sempre uma oportunidade a gente conhecer espaços novos, né? Formas de trabalhos novas. É sempre uma construção, né? Todo mundo ganha nesse tipo de diálogo. Muito obrigada pela participação. Espero estar com vocês mais vezes. Por favor. Por favor, e com certeza, assim. Bom, uma coisa que você trouxe em uma das suas falas, que a Aline reverberou aqui no chat, e que eu acho que tem a ver com esse momento mais de encerramento, é sobre a questão do tempo, né? Desse tempo para a inclusão, desse tempo também para a gente aprender e se formar e se dispor e se colocar de forma, enquanto cidadão também, né? Na acessibilidade. Então, de considerar esses tempos múltiplos que existem e que muitas vezes. Hoje a gente tem um tempo do relógio, então daqui 3 minutinhos tem que acabar mesmo, mas que muitas vezes para a acessibilidade, para a inclusão dessas crianças, desses profissionais com deficiência, que também é uma coisa que a gente vivencia nos programas, às vezes a gente precisa de um tempo outro, né? E então, de como é importante ter isso em mente, ter isso no nosso coração, assim, e ter isso nas nossas ações, assim, de considerar os tempos muitos que existem, inclusive o tempo do relógio. E é isso, eu queria agradecer também a sua participação, foi muito, muito massa, eu estava bem ansiosa para rolar esse encontro, fiquei muito feliz de ter rolado, e foi lindo, assim, acho que foi um espaço de troca que foi importante para todo mundo, e falar também, assim, né, dessa importância da gente comunicar com as diversas áreas de conhecimento, né, então, aqui, né, todos são artistas, né, e arte educadores, cada um aí está hoje dentro de uma área específica em cada programa e tal, mas essencialmente é isso, nós somos todos artistas e arte educadores, e é importante lidar e conversar e trocar e aprender com você, que é da terapia ocupacional, que a gente acaba vendo como alguém mais ligado à área da saúde mesmo, né, mas que você trouxe também esse espectro que vocês também estão ligadas a uma questão social, né, e de quanto é importante a gente tecer essas relações com outras áreas de conhecimento, para trabalhar a inclusão, a acessibilidade. É isso, muito obrigada, Lê, parabéns de novo pelo seu aniversário, e é isso, se você quiser dar uma palavrinha final aí. É isso, gente, acho que essa conversa que a gente teve, ela foi um pontapé inicial, né, ela foi para sensibilizar, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente ir atrás de conhecimento, de mais trocas, né, é um começo, né, não acaba aqui.
E aí a gente vai montar essa pasta do Drive, então eu e a Ana, vocês vão ter acesso ao meu e-mail, se vocês quiserem me seguir no Instagram. Ele faz tempo que eu não movimento ele ali, o profissional, mas fica ali o chat, eu estou sempre de olho, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir conversando por ali, tá bom? O Instagram é @to.vida-e-prática. E aí fica aí um canal de comunicação pra gente, tá bom? Eu sou bem aberta, assim, eu falei para as meninas essa questão da inclusão, essa questão da acessibilidade é a minha causa mesmo, não é só meu ganha-pão, né? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me interesso, é uma coisa que eu luto, então sempre que eu tiver a oportunidade de contribuir, eu vou fazer com muito prazer, então podem contar comigo, tá bom? Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e espero que essa conversa tenha contribuído para vocês de alguma forma. E aí, só para encerrar, posso fazer tipo uma foto assim, aí quem quiser, puder abrir a câmera, se não der também, tá tudo bem, mas só para a gente registrar esse momento. E a gente gravou, né, então depois a gente vai disponibilizar para todo mundo ter acesso, nos outros programas também, e é isso, depois eu e a Letícia, a gente cria esse drive e dispõe para todo mundo do programa, porque aí é uma coisa que fica para o programa, mas também fica para a gente, assim, né, um espaço para a gente ter guardado, tá bom? E trocar as informações que a gente tem. Então, peraí que eu vou fazer a foto aqui. 2, 3, ai, só vou pedir para vocês não escreverem, senão aí tampa as pessoas. Peraí, rapidinho, gente. E tá todo mundo agradecendo e falando que foi ótimo, e te dando parabéns, Letícia. Peraí. X. Ai, gente, peraí que alguém me mandou uma mensagem justo agora. Peraí. Pronto, 2, 3 e X. Espera eu. Ah, espero, tiro outra, peraí. Ai, calma. 2, 3 e X. Foi. É isso, gente. Muito obrigada. A gente está muito feliz. Obrigada por todo mundo que conseguiu vir e participar. A gente sabe que é complicado e difícil, nem sempre dá, mas muito obrigada. Obrigada também pelo pessoal do Piapi que veio. Foi massa ter vocês aqui. Fico muito feliz. Vamos fazer mais trocas assim. E valeu, Letícia. Um beijão. Muito obrigada, gente. Foi bem importante para nós. Obrigada, Letícia. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. Tchau, tchau. Obrigada, foi um prazer. A gente da área, vamos aproveitar e ficar? Usar o mesmo link? Vocês pararam de gravar? Não. Eu ia fazer um pedido para a área. Vou parar só um minutinho. Tá. Ai, Melissa, e desculpa, hoje é que